Olá, boa tarde. É muito bom estar de volta aqui com as lives aqui na Recurso Sustentável. Eu vou voltar agora com essa programação, então, frequentemente aqui, provavelmente aí a partir das próximas terças-feiras e a partir também nas sextas-feiras, a gente vai ter esse bate-papo aqui por volta de 1 hora da tarde para falar sobre temas que são de relevância para gente aqui. Vai ser bem legal. Então, hoje a gente vou começar falando um pouquinho sobre o tema que eu postei ontem, que foi justamente como atuar como auditor ambiental. Eu fiz um post dando algumas dicas, colocando algumas informações e surgiram muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas questões aí, muita gente veio falar comigo no direct. Então eu resolvi aqui pegar tudo isso que eu preparei para vocês, né, como algumas ideias e destrinchar isso um pouquinho mais, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu falei, né, que pra gente atuar como auditor ambiental, tem vários caminhos para que isso aconteça, né? Um deles é você ser o auditor com base para auditar sistema de gestão ambiental com base na ISO 14001. Né? Esse aí talvez seja o caminho mais claro, o caminho mais tranquilo para a gente começar a atuar. Mas para isso é necessário a gente ter uma preparação. Para atuar como auditor ambiental de ISO 14001, então o que nós vamos precisar principalmente? Conhecer a respeito dessa norma, que tem várias nuances, vários requisitos, porque quando a gente for fazer a auditoria, a gente vai precisar verificar o quê? Se aquela intenção que a empresa teve, né, de implementar a norma, se ela foi realmente cumprida, né, se eles realmente passaram por todos os requisitos. E para isso, então, eu vou precisar entender um pouquinho da normativa específica da ISO 14001 e também ir um pouquinho mais a fundo, porque eu vou também saber de legislação ambiental aplicável àquele tipo de empreendimento. Esse é um caminho, atuar como auditor de sistemas de gestão ambiental é um caminho que vem crescendo muito, porque está tendo uma demanda crescente, né, para você atuar, então, como esse tipo de profissional que vai poder fazer auditoria, fazer consultoria, trabalhar como o gestor. Então, vai ser bem interessante você pensar nessa etapa. Eu tenho visto nos últimos tempos esse crescimento dessa demanda, né? Tanto para o profissional que é o responsável interno dentro das empresas por conduzir o sistema de gestão ambiental, quanto para que esse profissional muitas vezes ele não tem uma equipe própria dentro da empresa de colaboradores formados e capacitados para fazer auditoria. Então ele vai buscar no mercado quem possa fazer essa auditoria ambiental, né? Inclusive agora, nesse mês, eu já tenho 2 auditorias ambientais de ISO 14001 agendadas, que eu vou compartilhar com vocês aqui como que vai ser todo esse processo, como que a gente se prepara, tudo isso como a gente faz, ok? Bom, um outro caminho, né, eu já falei do caminho da ISO 14001, é trabalhar como auditor de conformidade legal nos processos de licenciamento ambiental, na fase de pós-licenciamento. O que nós temos observado nos últimos tempos é que com essas mudanças na legislação ambiental de Goiás, algumas figuras e algumas oportunidades de trabalho vêm surgindo. Então, com a Lei 20.694, né, do novo licenciamento ambiental, entrou em vigor, então, essa oportunidade, né, de atuar nesse instrumento que ela trouxe, que é justamente o que? A auditoria ambiental. Então, o que o órgão ambiental fez? Se flexibilizou o licenciamento ambiental, com base assim na responsabilidade técnica dos profissionais e também na garantia que a empresa vai contratar um auditor ambiental independente e lá nas suas condicionantes que vai sair na sua licença, ele vai colocar a frequência como isso acontece. Eu inclusive tô aqui, ó, com algumas coisas, alguns documentos, alguma licença aqui de um cliente. Justamente ele tem essa demanda, né? Eu tenho a demanda que o contrato que ele tem que fazer auditorias ambientais trimestralmente na fase de implantação do empreendimento dele e depois, quando encerrar a implantação e começar a operação do empreendimento, vai precisar se fazer auditorias ambientais no mínimo anuais. Então aqui eu tenho trabalhado tanto nessa fase de operação do empreendimento, principalmente as licenças ambientais que foram emitidas agora no REO, fazendo essas auditorias ambientais,
Assim como também tenho atuado muito na fase de implantação dos empreendimentos, principalmente agora esses empreendimentos que começaram a implantação, que foram licenciados agora no REL, e eu tenho um caso também de quem foi licenciado no licenciamento ordinário, que as licenças estão vindo com essa obrigatoriedade e a gente tá tendo que fazer isso, tá tendo essa oportunidade muito grande de trabalho. O que é aqui a grande responsabilidade? A gente tem que ter um cuidado muito grande nesse tipo de auditoria ambiental, porque você vai estar assumindo a responsabilidade, né, técnica por tudo aquilo que você verificou, aquilo que você acompanhou, aquilo que você evidenciou lá no empreendimento. Apesar dessa questão da grande responsabilidade, quando a gente tem segurança do processo, daquilo que a gente está fazendo, é um processo muito bom, né? É uma forma de atuar dentro do licenciamento ambiental, né? Mas não vou atuar com aquela parte que a gente sabe que é muito exaustiva do licenciamento, que é o processo de aquisição da licença em si. Então, é uma via muito importante, muito interessante a gente atuar, então, no pós-licença. Já pensando aqui numa terceira oportunidade para a gente falar a respeito disso, é quando a gente vai fazer a auditoria ambiental de segunda parte em outra empresa. Por exemplo, olha, eu trabalho numa empresa X e essa empresa X contrata uma empresa Y para fazer o seu descarte de resíduos. Eu não posso simplesmente, empresa X, garantir e ficar despreocupada que a empresa Y está conduzindo seus processos adequadamente. Muitas vezes, o que as empresas têm feito? Ou se contrata um auditor ambiental exclusivamente para fazer esse trabalho à frente das empresas, dos organismos, dos seus fornecedores, né, para ir lá e fazer as auditorias, ou então ela tem um profissional, o analista ambiental da sua equipe, para ir lá e fazer essas auditorias. Então, tem esses dois caminhos. Então, tanto para você que quer atuar de uma maneira independente nas auditorias ambientais, eu quero ser mais um portfólio de serviço da minha consultoria ambiental, é interessante por esse caminho para ofertar esse trabalho para as grandes empresas, né, para as empresas de médio e grande porte que têm essa preocupação, tanto para você que também quer ser um analista, trabalho com analista, como consultor ambiental de uma equipe de uma empresa, porque você vai precisar de ter todo o conhecimento a respeito do que é, né, de como conduzir, como gerar um relatório, como que tem que ser a postura, quais são as técnicas, né, que eu vou falar um pouquinho mais disso daqui mais um pouco. Também tem um outro caminho, que é um caminho que eu tô começando a trilhar agora, que é atuar como auditor de organismo certificador. Então, lembra lá no começo que eu falei que tem a possibilidade da gente fazer auditorias ambientais internas com base na ISO 14001? Então, a gente tem a oportunidade aqui de começar a fazer, então, as auditorias ambientais focadas muito nessa parte das certificadoras. Mas aqui é um processo um pouco mais longo. Inclusive, eu acabei de fazer um curso que vai me credenciar para me capacitar, né, para ser registrado em fazer parte da equipe de alguns organismos certificadores, que é o organismo certificador quem? É aquela instituição que ela se credencia junto ao Inmetro, ela tem que passar por todo um processo e ela precisa de ter auditores certificados no RAC, que é no Registro de Auditores Acreditados. E aí eu preciso pegar esse profissional, aí o organismo certificador pega esse profissional, treina ele e manda então ele para as empresas, né, para fazer as auditorias, para conferir o certificado de conformidade com a ISO 14001. Então, por exemplo, principalmente aqui no centro-oeste do país, a gente tem uma carência muito grande desses auditores ambientais. Quando tem, muitos não têm conhecimento técnico em todas em diversas atividades, né? Então, é uma possibilidade também. Então, vamos dizer assim, que um primeiro passo seria você ser um auditor interno e um auditor com foco em segunda parte, fazer auditorias em fornecedor. Acumulou um pouco mais de experiência, você pode dar um passo em direção a ser um auditor de organismo certificador. Quem é da área ambiental, naturalmente entra pela porta da ISO 14001, mas depois pode começar também a auditar outras normas, né, que forem de interesse. E aí a gente também tem outros caminhos, mas eu elencaria que esses principais caminhos, essas principais vertentes, né, é um mercado que está crescendo muito, e principalmente agora também com as questões das auditorias de due diligence, né, na aquisição de empresas, algumas auditorias contábeis que também têm olhado essa questão, nas avaliações de crédito, quando é feito mais de perto,
né? Estão tendo essa demanda e é crescente isso. Então, cada vez mais, as empresas com essas políticas de ESG, com todas essas questões, elas estão muito preocupadas em fazer, ter, né, uma conformidade e uma segurança na nossa cadeia de fornecimento. Então aí, quem que vai fazer essa verificação? Quem vai fazer esse acompanhamento? É justamente o papel, a figura do auditor ambiental. Mas aqui, eu vou falar muito a respeito disso, eu vou tirar um dia só pra gente conversar sobre isso também, a importância de se pensar que auditor ambiental não é fiscal. E a postura é completamente diferente, a forma de entrega, como que você vai conduzir é bem diferente, tá bom, pessoal? Eu vi aqui que eu comecei a falar e foi entrando bastante gente, muita gente conversando, muita gente aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar uma pergunta aqui pelo chat, fica à vontade que eu vou conversando com vocês. Murilo, muito obrigado aí pelos desejos de sucesso, tá, gente? Muita gente entrando aí. Eu fico realmente muito feliz com a participação e se tiver dúvida, vai acompanhando aqui. Eu vou deixar a live gravada também, para que depois possa voltar a tirar dúvida, tá? Pessoal, ó, eu tô enferrujada nesse negócio de live, mas logo, logo eu vou estar mais afiada e eu vou aí melhorando cada vez mais. Bom, mas eu queria falar um pouquinho sobre algumas questões. Para realizar auditorias ambientais, então, o que eu preciso, né? Então, para atuar como auditor ambiental, o que vai ser preciso? Primeiro passo é conhecer a respeito do processo de auditoria, do método de auditoria, né? Então, por exemplo, a gente não vai fazer uma coleta de análise de água, por exemplo, a gente não precisa seguir um método para auditoria da mesma forma. Não basta, vou chegar lá na empresa e vou conferir, vou revirar todos os processos da empresa. Não é bem assim. Eu vou precisar ter uma metodologia, um jeito de se fazer que eu vou conseguir coletar as evidências objetivas, conferir todos os critérios de auditoria e poder gerar um relatório que vai ser fidedigno e que ele vai ser, vou ter um processo que, independentemente de quem for, possa se chegar, de quem for fazer auditoria, né, possa se chegar ao mesmo resultado. Ou seja, eu preciso de um método que vai garantir que o processo não seja pessoal, né, e ele tenha o mesmo resultado, independentemente de quem for fazer a auditoria. Uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente em relação à auditoria ambiental, é conhecer a legislação. A atualização da legislação, o que é recomendável, o que está sendo aplicável. Opa! Então, quando eu vou pensar em fazer uma auditoria ambiental, eu vou precisar principalmente conhecer a legislação do local que eu estou atuando. Então, eu tenho cuidado, por exemplo, de quando eu vou fazer auditoria numa cidade do interior, um município maior, que eu sei que é um município que pode ser mais regulamentado, além de todo o conhecimento da auditoria ambiental do estado e a federal, eu busco um conhecimento a respeito da legislação daquele município, que é extremamente importante a gente ter esse cuidado, para não ocorrer de dúvida, a gente ter um critério ambiental que precisa ser analisado, uma questão que é crucial para aquele município e talvez não esteja atendendo, tá? E aí eu preciso, então, também, próxima questão, é conhecer sobre os critérios de auditoria. O que é o critério de auditoria, que eu já falei aqui algumas vezes e que eu acho que é bom eu esclarecer. Critério é o conjunto de normativas, é a base contra o que eu vou olhar, eu vou fazer a minha comparação dos meus critérios de auditoria. O que eu vou fazer, contra o que eu vou conferir. Eu posso fazer uma auditoria com base na ISO 14001, eu vou conferir se todos os requisitos da ISO 14001 estão sendo atendidos. Eu posso fazer uma auditoria com base com os critérios de uma licença ambiental, as condicionantes de uma licença ambiental. Eu posso fazer com base num contrato. Isso vai depender tudo do objeto, né, do escopo daquela auditoria. Então, isso a gente precisa ter muito cuidado, precisa ter um conhecimento prévio. Então, se eu preciso fazer sobre a 14.001, eu tenho que ter um conhecimento a respeito da norma, eu preciso ter conhecimento, não só o conhecimento básico, mas eu preciso ter interpretado a norma adequadamente, certo? Outra questão que é muito importante a gente lembrar que a gente precisa ter a vivência com o tipo de empreendimento que eu vou auditar, ou então eu preciso contar com um especialista na área para me ajudar. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma auditoria em uma área de manejo de resíduos e você, coprocessamento, por exemplo, e você não entende nada a respeito de coprocessamento.
E aí você vai chegar lá, como que você vai entender daquele processo? Como que você vai entender daquela área? Como que a obra, como que as atividades são executadas? Eu falando obra aqui, de tanto acostumada a falar em obra, né? Um outro exemplo, né, da necessidade de se ter um especialista. Eu vou fazer auditoria de um caso aqui que eu tô fazendo uma auditoria de UEH, da construção de UEH. E aí eu sei que vai ter intervenção em APP, os tipos de desmonte de rocha, que às vezes vai ter que precisar, as escavações, as intervenções, tudo mais que é feito. Se eu não tiver o conhecimento de como que é o processo daquilo ocorre, pelas minhas vivências anteriores, eu vou precisar chamar alguém para ir comigo, que é um especialista da área, que vai conhecer a respeito daquele processo. Então eu posso chamar um engenheiro, ou um técnico de edificações, ou até mesmo um técnico ambiental que tenha conhecimento, que tenha vivência na execução de obras, por exemplo, de hidrelétricas, né, de uma CGH, de uma PCH, pelo menos, para poder me ajudar e entender como é que são esses processos. Então a gente precisa ter essa segurança nesse processo aí de auditoria. E também preciso, principalmente, gente, ter uma postura ética e um comprometimento com o bom trabalho, né? Diferentemente de um processo de fiscalização, que você chega lá simplesmente procurando algo errado, na auditoria, vamos dizer assim, a gente vai fazer o caminho inverso, né? Eu vou verificar todos os processos da empresa buscando atestar a conformidade e vou verificar todos os critérios de auditoria, todos os itens eu vou buscar olhar. E aí, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar principalmente ter o cuidado de verificar, né, e ir a fundo em toda a amostragem como uma organização, como aquela empresa, como aquele empreendimento está atendendo a todos os requisitos, né? E aí, para isso, eu vou principalmente ter que desenvolver uma habilidade de quê? De saber ouvir muito bem. Saber ouvir, saber observar, saber conversar com as pessoas e ter principalmente calma, controle e senso de ética. Por quê? Muitas vezes nós somos contratados para fazer auditorias, tanto auditorias dentro do processo de licenciamento ambiental ou processos que envolvem uma relação comercial, e aí a gente precisa ter uma isenção, tanto que a gente precisa respeitar o cliente da auditoria, quem que vai receber os resultados dessa auditoria, bem como ter um cuidado em respeitar todo o trabalho e todo o histórico do auditado, mas tendo muito em vista da gente ter um ponto de equilíbrio e uma responsabilidade de relatar e reportar na linguagem adequada, né, sem ser pejorativo para ninguém, quais foram as evidências ambientais encontradas, o que ocasionou, porque eventualmente pode estar acontecendo até um crime ambiental, uma situação dessa maneira. E aí, como agir nesse caso? Eu vou falar muito disso aqui também, como que a gente tem que agir com essa questão da tranquilidade, da competência aí para isso, tá? Então, a gente tem, acho que eu consegui dar uma prévia, né, a gente falar um pouquinho sobre essas diversas questões que envolvem a auditoria, sobre todo esse conhecimento, tudo que a gente precisa abordar, o que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa realmente trabalhar com muita ética, com muito compromisso e principalmente embasado em conhecimento. Mas ainda, às vezes muita gente tem todas essas ferramentas, né? Tem diversos alunos que já passaram, já fizeram treinamentos comigo aqui, treinamento de auditor ambiental, treinamento de legislação, treinamento de interpretação de norma da ISO, várias coisas. Porém, essa turma toda ainda não aprendeu muito bem como aplicar, né, as auditorias ambientais no seu dia a dia de trabalho. Alguns dos meus alunos já conseguiram ver isso, porque muitas vezes eu não preciso esperar eu ser contratada para uma auditoria para poder começar a aplicar tudo isso que envolve auditoria no dia a dia de trabalho. Num levantamento de campo que for ser feito, num acompanhamento de um cliente, né? Porque, por exemplo, se você tem um contrato de implementação de um plano de gerenciamento de resíduos, e cada vez que você vai lá fazer o monitoramento desse acompanhamento do plano de gerenciamento de resíduos, né, da execução do plano de gerenciamento de resíduos, é uma mini auditoria que você está fazendo. E como será que você está fazendo isso? Como que você está acompanhando o seu cliente? Você está realmente auditando, você está ouvindo o cliente, buscando evidência objetiva, documentando, gerando um relatório que vai gerar valor para o seu cliente? Ou então, você trabalha numa empresa que tem um corpo de auditores internos, você já se ofertou para fazer parte desse corpo de auditores internos?
Você já observou uma possibilidade de melhorar um processo, de sair da empresa para ir num fornecedor para fazer uma auditoria de segunda parte, por exemplo? Então, tem várias maneiras, várias formas para a gente poder se embrenhar aí para aprender, então, a aplicar as auditorias no dia a dia de trabalho, tá? Então, a gente precisa usar também essas habilidades enquanto auditor para ser um diferencial no currículo, né? Destacar isso no currículo, colocar isso como um diferencial. Eu vou começar aqui também a compartilhar nos próximos dias com vocês algumas vagas de trabalho que eu tenho visto aí frequentemente aparecendo, tanto na Cato, no LinkedIn, na Gupy, lá, todos esses sites aí de vagas. Todos eles sempre pedem, né, que é desejável um conhecimento em auditorias, né, que se saiba se fazer auditorias, tenha um conhecimento nas normas. Então, isso realmente é fundamental, a gente ter esse conhecimento e trazer isso para o seu currículo como um ativo, né? Você conseguir demonstrar isso, como que isso vai valorizar a sua atuação profissional. Mas aí, se você for partir para o jogo mesmo, né, para atuar como auditor ambiental efetivamente, eu quero fechar contrato de auditoria ambiental, né, que há um espaço muito grande para isso. O que a gente precisa principalmente preocupar? Saber como elaborar corretamente as propostas e os contratos, né? Ter um cuidado. Como que eu vou elaborar uma proposta? Quanto que eu cobro? Né? O que a minha proposta vai incluir? O que a minha proposta vai englobar? Como que eu calculo as horas? Quanto tempo que eu vou levar numa auditoria? Né? Então, isso são questões fundamentais. Então, aqui eu já começo com algumas provocações para que você possa pensar. Você já parou para pensar, por exemplo, quanto é a sua hora mínima de trabalho? Quanto que você quer ganhar por hora de trabalho? Esse aí é um principal ponto de partida para você começar a pensar e aí você determinar o quanto você vai ser remunerado. Então, eventualmente, algumas pessoas, alunos me perguntam, Cíntia, quanto que eu cobro para fazer uma auditoria na empresa X? E quanto que eu cobro para fazer auditoria numa empresa de, sei lá, numa lavanderia? Ou no posto de combustível, que é o que tem sido mais frequente para mim aqui. Olha, não sei te falar. Primeiro, a gente precisa saber da distância de deslocamento, a quantidade de documentos que esse empreendimento tem, qual que é a finalidade dessa auditoria, né? Quanto tempo você vai precisar preparando a auditoria, executando a auditoria, emitindo relatório de auditoria. Então, são todos esses fatores que você precisa colocar. Aliado a isso, você ainda precisa pensar, eu vou precisar, né, emitir uma nota fiscal. Qual que é o regime de tributação? Quais são os meus custos de logística, meus custos de deslocamento, né? Tudo isso a gente precisa colocar. Oi, Marta! Nossa, adorei seu comentário. Adoro quando vocês interagem aqui. Que bom que você tá gostando. E eu vou aqui sempre colocando essas informações, então. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar, tá bom? Então, eu acredito que talvez essa questão que eu tô falando para você aqui agora a respeito de quanto cobrar, né, de quanto a gente pensar, isso sirva tanto para auditoria ambiental, mas também isso extrapola para os outros serviços técnicos que a gente tem, né, então que a gente pode prestar. É importantíssimo a gente prestar, a gente ter consciência de qual que é o valor da minha hora de trabalho e não se balizar muito pelo que, o quanto que eu cobraria por isso. Eu tenho que estabelecer o valor mínimo, né, que eu preciso ganhar, mais os meus custos, para então começar a dimensionar as horas de trabalho, quanto de trabalho que a gente vai precisar fazer, ok? E também, nas propostas, é preciso a gente ter alguns cuidados, por exemplo, de como eu vou balizar a atualização do contrato, caso ele seja fechado. Porque às vezes a gente vai fazer uma auditoria que a gente vai cuidar de um programa de auditoria ao longo de anos. Eu tenho um contrato aqui que é assim, ao longo de anos eu vou executar auditorias. Mas aí eu dou um preço hoje, esse preço vai manter até o futuro? Né? Eu preciso ter esse cuidado. Esses cuidados comerciais, eles também precisam ser observados. E também, nas propostas, nos contratos, é preciso deixar claro qual que é a metodologia de auditoria, pelo que eu me responsabilizo, quem são as responsabilidades da empresa também. Então, todos esses cuidados a gente precisa analisar. Outro viés, né, para finalizar aí, pra gente pensar assim, o que eu preciso fazer para auditar, né, para atuar como auditora ambiental.
a gente ainda precisa enveredar e pensar bastante aí como que eu posso prospectar clientes de auditoria, né? Então, como que está sendo aí a sua rede de relacionamentos? Eu quero muito auditar, trabalhar como auditora ambiental, fazer bastante coisa, né? Eu quero contribuir, eu quero acessar esse mercado, mas primeiro, né? Como que eu acesso? Eu posso deixar aqui já uma dica, o primeiro passo é você ter, né, conhecimento com outros auditores, fazer sua rede de contrato com outros auditores, outros profissionais da área ambiental, porque, por exemplo, se a gente for pensar na auditoria ambiental do âmbito do sistema IP, por exemplo, um consultor que é responsável por um processo, ele não pode ser a mesma pessoa, o mesmo profissional que vai executar a auditoria ambiental, porque a auditoria tem que ser o quê? Independente, não é mesmo? Então eu preciso conhecer pessoas das outras consultorias, porque são esses os profissionais, os meus primeiros clientes, as primeiras pessoas a me indicar. Então, a gente tem que acabar um pouco com essa perspectiva de que o auditor, de que o nosso concorrente de uma outra consultoria é nosso inimigo, é concorrente. Não, na verdade, a gente precisa fazer uma rede de contato forte com várias empresas, com vários consultores, porque às vezes o trabalho que eu faço hoje, eu vou precisar de um outro profissional e assim a gente vai trocando experiências, trocando informações. Então é muito importante a gente ter essa rede de contatos. Outra rede importante para a gente atuar, para a gente explorar, é buscar também empresas que são especializadas em auditorias, né? Que são especializadas e tentar se credenciar dessa maneira. E também fazer uma rede de contatos com os profissionais responsáveis pelas empresas, né? Responsáveis técnicos pelas empresas também, diretamente. Então, a gente tem vários campos aí de como prospectar, de como fazer, de como acionar e de como se mostrar para o mercado. Então, atuar como auditor ambiental é algo realmente que é uma grande oportunidade. Quem está saindo na frente agora, quem está começando, vai ganhar aí uma capacidade técnica muito grande, vai ganhar conhecimento, know-how, experiência. E aí, aquela história que eu falei lá atrás da hora técnica, né? Sua hora técnica, cada auditoria que você vai fazendo, ela vai se valorizando cada vez mais, tá bom? Eu vou aproveitar aqui e vou mandar um beijo pra Arissa que entrou aí, mandou umas palminhas, mandou uns parabéns. Arissa, tô com saudade, viu? Obrigada aqui por prestigiar e por acompanhar os conteúdos aqui sempre aqui também, viu? Tá bom? Gente, e pra finalizar, eu quero contar pra vocês então que eu vou agora, em virtude, né, desse mês de outubro principalmente, eu tá assim, muito mergulhada nessas questões de auditorias. Eu tô então com 2 auditorias de ISO 14001 para fazer, mais uma auditoria, em auditorias em 3 empreendimentos diferentes para fazer a respeito do sistema IP, né? Então eu vou aproveitar esses 5 eventos de auditoria que eu vou ter ao longo desse ano, desse próximo mês, para poder compartilhar com vocês vários insights, várias questões, né, vários assuntos relevantes sobre auditoria ambiental. Desde a fase de preparação do contrato, desse relacionamento com o cliente, de quem participa da auditoria. Eu quero trazer todas essas informações, esses conteúdos aqui, tá bom? Eu quero mostrar aí o dia a dia para vocês, porque principalmente para mim é importante que todas as vezes que eu tenho esse compromisso de compartilhar a informação, eu também aprendo muito, porque eu preciso me organizar, preciso trazer isso, tá? E também eu tô preparando aqui um treinamento para falar sobre auditoria, né, para capacitar a turma aí a respeito desse tema. Ontem mesmo teve uma aluna querida, que uma pessoa que já tem contato já há um certo tempo, veio falar comigo, uma outra pessoa que eu conheci num evento aí da área ambiental, veio me perguntar a respeito das auditorias ambientais, do curso de auditorias. A gente tinha alguns cursos aqui na plataforma da Recurso Sustentável a respeito de auditoria ambiental, mas eu descontinuei esses cursos, ontem eles saíram do ar, justamente porque eu tô nesse processo agora de preparar algo realmente que vai te ajudar a atuar em todas essas frentes, que vai te mostrar também o processo comercial da auditoria ambiental, o processo legal, né, o processo técnico e o comercial, que eu acho isso fundamental. Não adianta nada, muitas vezes a gente faz um treinamento, faz um curso, aprende muito a parte técnica, mas e a parte comercial? Como que eu vou pegar esse conhecimento e tornar ele para realmente um ativo para mim? Né? Então, um ativo no financeiro, né? Vai ser uma fonte de renda, ele vai ser um diferencial no meu currículo, ele vai me ajudar a acessar mais fácil
uma vaga que eu tenho interesse, um mercado que eu tenho interesse. Então, basicamente isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Hoje foi um dia de desenferrujar, né? Realmente de pôr para rodar esse projeto, essa ideia que eu já tinha de voltar, de abrir a câmera aqui e conversar com vocês assim de uma maneira despretensiosa. Acho que no começo eu até estava um pouco desconcentrada, né? Pegando o ritmo, mas em breve aí eu tenho certeza que vou estar mais relaxada de enfrentar cara a cara para voltar a falar aqui, tá bom? Olha, pessoal, um grande abraço, um beijo. Eu vou deixar a live salva aqui. Eu vou deixar também esse vídeo disponível no YouTube para quem quiser assistir depois. Ah, quero voltar e assistir, põe no 2x lá, escuta rapidão e consegue absorver bastante conteúdo. Quero agradecer que teve um público muito bom, né? Porque eu não avisei que ia fazer live, só abri aqui e deu super certo. Tá bom? Um beijo e até mais. Obrigada, Marta. Valeu demais a interação, participação, viu?